Foi um dos melhores investimentos que eu fiz, sem sombra de dúvida. Meu nome é Simone Ramos, eu trabalho há 22 anos na freguesia, em Jacarepaguá, onde, na verdade, comecei com depilação e massagem, fazendo muita drenagem, onde eu já tinha um resultado bacana. Com o tempo, né, a gente vai se aprimorando, e eu tive a oportunidade de conhecer o professor Ricardo no meio da pandemia. Daí resolvi fazer um curso online. Não tinha nem noção de como era um curso online. Com a pandemia tudo mudou, vieram as lives, eu comecei a assistir as lives dele, ele me passou uma segurança muito grande. Eu tinha um receio de um curso online, eu achava que não ia ser bom, que não dava para aprender. A minha surpresa foi como foi tão bom, entendeu? Que você tem dúvida, você vai lá e volta. No presencial é bom, mas a gente tem isso, você aprendeu, pegou, não pega mais. E aí viciei. Foi muito bom. Fiquei meio insegura, mas podem fazer sem medo. O acesso à plataforma é boa, você vê no celular, entendeu? Entre o cliente e outro, eu tenho uma dúvida, vou lá, né? E os segredos anotar tudo, né? Você tem que fazer. Eu tenho um caderno de milhões, tá? Vale ouro. Os resultados melhoraram muito. Eu aprendi com ele que quem aprende não depende. E você não precisa de aparelho caro. O meu primeiro resultado foi com um ultrassom pequenininho, ultrassom pequeno, que eu falava assim, eu vou levar horas fazendo isso. Não. Sabendo o parâmetro certo, entendeu? Não importa o tamanho da cliente. Você sabe o tempo certo, o parâmetro certo, o resultado vem. Só você entrar lá no meu Insta que você vai ver. Nada ali foi com um aparelho caro. Para dizer para você que eu não tenho um aparelho caro, eu comprei depois que eu fiz o Lipoparm. O pós-venda, gente, não tem igual, cara. Não tem. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu já tive um aparelho que eu vendi porque eu achei que o aparelho não funcionava, mas não é um aparelho, era eu que não sabia. Era eu que não sabia os parâmetros, entendeu? Então, agora você tem uma Ferrari e não sabe dirigir. Eu não sabia. Eu falei, esse aparelho não presta. Se não presta, não quero, vou passar isso pra frente. E depois que eu fiz o Lipoparm, eu descobri que não era aparelho, não, era eu mesmo. Eu consegui um resultado com um ultrassom pequeno, um ultrassom de 3. Gente, eu só acreditei porque foi eu que fiz. Só acreditei porque fui eu, porque até então você fica naquela dúvida assim, poxa, eu preciso fazer esse curso novo, eu preciso fazer, né? Eu tenho que comprar esse aparelho. Não, esse aparelho agora, isso vai melhorar meu resultado. Quando não precisa. Como o professor Ricardo fala, o tempo certo, na programação certa, a ponteira certa, pronto. Quando você acha assim, você precisa de um aparelho grande, você precisa de um aparelho top da galáxia. Não, que até o top da galáxia, se você não souber fazer, não adianta. Meus resultados melhoraram, a minha vida em si melhorou, né? Porque aí melhorou financeiramente. Pra você ter uma ideia, eu tenho fila de espera para fazer tratamento comigo no sábado. Eu tenho fila de espera, eu não tenho mais horário. Isso tudo por quê? Você coloca lá, você posta resultado, pronto. Vende sozinho. Vale muito a pena. Eu era rainha de curso, saiu o curso disso, falei, vou fazer porque vai melhorar meu resultado. Vou fazer isso, vai melhorar, vou fazer. Não, eu já tinha tudo na minha clínica, eu já tinha tudo. Bastava só saber os parâmetros. Às vezes, uma coisa assim, que não tá dando muito resultado, você larga pra lá. Quantos cursos eu já fiz? Quantos? E que o curso nem se pagou. O curso não me rendeu nada. O Lipoparm não é moda, né? Porque não é método. Você tem que saber pensar. Eu já falo isso para umas meninas, né? Porque elas veem o resultado e perguntam, o que você fez? Né? Aí eu falo, eu fiz o Lipoparm. Mas esse Lipoparm é um método? Não, não é um método. Ele te ensina a pensar. Né? Você não pode ter preguiça. Tem que estudar, nada cai do céu. Mas pode fazer sem medo. Sem sombra de dúvida, tá? Se você tem determinação, se você sabe o que você quer, pode fazer. Eu realmente sou rainha das gordinhas. Coisa que ninguém quer. A pessoa fala assim, isso não vai dar resultado, não. E eu pego esse desafio e tem resultado. Tudo com o conceito do Lipoparm. Mais nada, eu não faço outra coisa. Nunca mais eu usei um programa pronto. A gente entra lá, as pessoas me perguntam, qual o valor disso, qual o valor daquilo?
tem que fazer avaliação, porque a gente elabora de acordo com o que ela precisa. Então, não é o mesmo para todo mundo. Meu nome é Simone Ramos, eu sou esteticista e o Lipopar mudou a minha vida. Seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa terceira aula, uma das aulas mais importantes de todas dentro dessa semana de conteúdo que você teve aqui comigo. Por isso eu quero relembrar com você o que você viu lá na aula 1. Lembrando que, se você ainda não assistiu, é importante que você assista e aproveite porque essas aulas ficarão disponíveis somente até domingo. Então hoje é sexta-feira, está sendo liberado a aula 3, mas todas essas aulas elas ficam disponíveis somente até domingo. Então aproveite para você poder assistir. Lá na aula 1 eu falei com você a importância de estruturar uma boa avaliação. Na verdade, nós falamos ali também de 3 barreiras que te impedem de chegar no protocolo que seja um protocolo individualizado, que é o próximo passo da harmonização corporal. Então, às vezes, você está parado ali naquela avaliação que é uma avaliação muito técnica, uma avaliação sem ser estruturada, tanto no aspecto comercial quanto no aspecto técnico. Porque é importante que você entenda que a técnica ela é fundamental para que você entenda o seu paciente, colha as informações importantes, saiba o que fazer com essas informações e aí você monta o protocolo individualizado. Mas uma consulta, uma avaliação estética, ela não pode ser só técnica, ela tem que ter um aspecto comercial também envolvido. Por quê? O aspecto comercial de vendas, ele vai ser fundamental para que você ancore valor, você aumente a percepção de valor do seu produto. Você não fica somente naquele aspecto de ser mais um orçamento ou de ser mais um pacote. Você passa realmente uma percepção que o seu produto ele é único. Então essa percepção ela é importante, tá? Você aumentar essa percepção para o seu cliente, porque aí ele gera uma sensação de valor. Lembra que preço é o que ele paga, valor é o que ele tem de percepção do seu produto. Então isso reflete diretamente nas suas vendas. Eu gosto muito de trazer essa abordagem com você, porque muitas das vezes lá na graduação, lá na nossa formação, na pós-graduação, é muito passado só técnica e não essa visão comercial. Então eu gosto de trazer essa visão do que eu tenho dentro da clínica também, porque eu sei das contas que nós precisamos pagar, dos funcionários que nós precisamos pagar, do lucro que nós precisamos ter, porque nós vivemos de estética e nós precisamos ter lucro daquilo que a gente faz, não só ficar só vendendo, trabalhando e não ter essa lucratividade. Então quando você faz uma boa consulta, você acaba favorecendo no processo de venda, isso reflete diretamente no seu faturamento. Nós falamos isso lá na aula 1. Na aula 2, nós entramos num aspecto mais específico do protocolo individualizado, dividindo em 2 etapas, uma etapa sistêmica e uma etapa local, ou seja, uma fase 1 e fase 2. É muito importante quando você vai montar um protocolo para o seu cliente, dependendo do padrão de gordura, você dividir esse tratamento por fases, fase 1 e fase 2, ação sistêmica, ação local. Vão ter padrões de gordura que você já pode ir direto para uma ação local. Tivemos prática na aula 2, tivemos resultados de primeira sessão de encantamento na aula 2, que inclusive vou te mostrar daqui a pouco, estou com a fotinha aqui, daqui a pouco vou compartilhar com você essa foto de antes e depois da nossa segunda paciente, onde nós fizemos uma ação local de encantamento, utilizando a radiofrequência. E hoje, na nossa aula, que é uma das aulas mais importantes, teremos prática também de hidrolipo com ultrassom. Irei falar para você alguns pontos importantes relacionados à técnica. Ali na prática vocês vão ver a forma de aplicação, tá uma aula incrível. E vou te entregar aqui 5 etapas, entenda bem, não ignore isso. E eu vou te entregar aqui 5 etapas que todo profissional que entrega resultados tem. E foi o que me trouxe aqui durante esses 13 anos. Como eu te contei a minha história lá na aula 1, eu precisei muito entender todo o passo a passo para que eu soubesse utilizar da melhor forma o recurso que eu tinha. Tá? Então, além disso, como eu já te disse, eu vou te mostrar aqui na prática a nossa famosa associação de hidrolipo de alta performance.
Então é uma associação que você pode utilizar tanto com ultrassom quanto com radiofrequência. Eu vou falar sobre isso, tá? Que é uma das possibilidades. E dentro dessas 5 etapas que você vai ver aqui, você vai entender que você, profissional, que quer de uma vez por todas ter segurança nos seus tratamentos, entregar resultados, ser reconhecida e ganhar dinheiro com o que você ama fazer, você precisa entender essas 5 etapas. Tá? Essas 5 etapas elas são fundamentais para o profissional que trabalha com estética. E hoje eu quero te apresentar esse caminho, essas etapas que me trouxe até aqui. Quero te apresentar o LipoParme, que é a minha formação. É um curso que eu criei justamente para romper toda a confusão e trazer clareza, para que você consiga utilizar da melhor forma os recursos que você tem, seja eles qual forem. Eu quero que você entenda o seguinte: o LipoParme não é um curso fechado de um equipamento ou de outro equipamento. É um curso onde eu te ensino a montar protocolos individualizados para cada padrão de gordura. Então, você que já atende no corporal, você sabe que é muito comum chegar para a gente vários padrões de gordura. Às vezes um paciente com gordura e flacidez, outro paciente com gordura visceral, outro paciente com mais gordura subcutânea, pacientes com hipotonia muscular, uma fraqueza da musculatura, pacientes que apresentam também níveis de sobrepeso. Então você precisa ter estratégia para cada perfil de paciente. E é isso que eu te entrego no LipoParme, fazendo você entender como que você pode utilizar o recurso que você tem, programar de maneira correta, associar as técnicas de maneira correta, porque eu, Ricardo, no meu início, eu precisei entender isso, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha recurso, e eu precisava saber utilizar da melhor forma o recurso que eu tinha para que eu me diferenciasse dos demais. Porque lá naquela época, há 13, 14 anos atrás, que a estética ainda não era como é hoje, e assim mesmo eu já entendia lá atrás que em cada esquina eu poderia ter alguém que fazia um ultrassom, que faria uma radiofrequência, então eu precisava ser diferente. E hoje então que o mercado cresceu, é um mercado que tem muitas oportunidades ainda, te traz muitas oportunidades porque é um mercado que está em crescimento, mas também aumentou o número de profissionais na área. Se aumenta o número de profissionais na área, aumenta o quê? A necessidade de inovação, a necessidade de me diferenciar dos demais. Porque senão, o que acontece? Todo mercado que está em crescimento, é comum que os clientes eles comecem a fazer mais barganha, vamos dizer assim. Eles começam a analisar mais antes de comprar. Porque aumenta o quê? Aumenta a oferta. Nós temos uma demanda, mas também aumentou a oferta. Toda esquina tem alguém fazendo estética corporal. Toda esquina tem alguém fazendo ultrassom em radiofrequência. Então as pessoas elas tendem a barganhar mais, a ir atrás, pesquisar, a fazer orçamentos. Então a cada dia você precisa se diferenciar. Então se você ficar atento ao mercado, eu falo que um profissional de estética, ele precisa estar atento ao mercado. Eu sempre falo para os meus alunos do LipoParme o seguinte, e isso daqui eu quero que você ouça com muito carinho e atenção. Não é porque você é um bom padeiro que você vai ser um bom dono de padaria. Entenda isso. Então, um profissional de estética não é porque você executa bem uma técnica que você vai ser um bom dono de uma clínica de estética. Ricardo, mas como assim? É justamente isso. O que você precisa entender? Que você precisa buscar um conhecimento. Por isso eu trago muito para os meus alunos essa visão de gestão também. Eu trago muito essa visão de uma pessoa que tem uma empresa e que precisa lucrar com essa empresa. E você é uma empresa, então você precisa ficar atento ao mercado. E quando você fica atento ao mercado, você começa a entender que não é só a técnica, é você entender de outros passos, de outros fundamentos que vão ser importantes para você. Então, se você já está na área, se você está num momento, às vezes, difícil na sua clínica, em questão de resultados, em questões de faturamento também, é muito importante que você se movimente. É muito importante que você busque esse conhecimento. Porque eu até falei sobre isso, Ricardo, eu estou com medo. Eu vou com medo mesmo. Não, se prepare, porque o medo ele faz parte, mas vá com medo? Vá, mas vá preparado. Porque quando você está preparado, você está munido de informações, isso é muito importante
para que dê tudo certo. E falando nisso, vamos mostrar aqui o resultado de primeira sessão que tivemos lá da nossa segunda paciente. Olha que incrível esse resultado que nós tivemos lá da sessão de encantamento, que inclusive eu vou falar um pouco mais dessa sessão de encantamento, né, que utiliza a radiofrequência ou pode ser utilizado também o ultrassom de alta frequência, lá na parte aqui, na parte 3, onde eu entro com você em algumas técnicas específicas. Como eu te falei, hoje eu vou dividir aqui em 5 etapas, tá? O nosso aprendizado aqui, para que você entenda o passo a passo que você precisa para dominar a redução de gordura. Então, vou te apresentar o Lipoparm, que é dividido em 5 etapas, tá? O meu curso ele é dividido em 5 etapas. E aqui, ó, é um resultado de primeira sessão. Olha que incrível que nós tivemos aqui. Antes, depois. Lógico que isso daqui foi numa primeira sessão. Na segunda sessão dessa paciente, nós já vamos utilizar um outro recurso, tá? Uma outra associação, até com a própria radiofrequência, mas só que trabalhando, programando de uma maneira diferente. Começando então essas 5 etapas que eu preciso que você entenda que são etapas fundamentais para que você vá para o próximo nível na harmonização corporal, o primeiro passo que eu falo que é fundamental, que inclusive é o primeiro módulo do Lipoparm, né, é o primeiro passo que você vai ter no Lipoparm, que é a fisiologia de forma descomplicada. Ricardo, mas como assim? Vamos entender alguns pontos aqui que eu quero fazer alguns links com você. Vamos imaginar que chegou para você um paciente, vou desenhar aqui, ó, que chegou uma paciente, isso aqui é uma região de quadril, que acumula muita gordura nessa região lateral aqui, ó, nessas regiões de culote. Essa região de culote é uma região, se a gente fosse ampliar aqui essas célulazinhas de gordura que fica aqui, elas são células de gordura onde eu tenho mais alfa receptores, que são esses daqui, ó. Então, alfa receptores e menos beta. Ricardo, o que é isso? Alfa receptores são receptores que podem inibir uma cascata lipolítica. Já os receptores beta são receptores que estimulam uma cascata lipolítica, que estimulam uma lipólise, uma redução do tamanho desse tecido adiposo. E o que isso influencia, Ricardo? Vão ter pacientes que vão ter algumas características onde eu tenho um acúmulo maior de gordura nessas regiões, justamente porque eu tenho mais alfa e menos beta. Então, eles vão ter uma dificuldade de ter uma resposta lipolítica, exemplo, uma resposta a ultrassom, uma resposta a eletrolipólise nessas regiões. Só que se eu não entendo desse aspecto, eu vou vender um pacote pronto de 10 sessões de ultra mega powers, 10 sessões de eletrolipólise, e eu não vou conseguir ter resultados. Então, a base do protocolo individualizado é justamente você entender algumas possibilidades que o seu paciente ele pode estar apresentando e você encontrar soluções para isso. Porque quando você tem as soluções, você consegue entregar resultados. Então, lembre sempre disso. A clareza te tira da confusão. Às vezes você está confuso quando um paciente chega para você, justamente porque falta um entendimento, porque foi passado de uma maneira muito complicada. Então muita gente fala para mim assim, nossa, mas fisiologia é muito complicado. Fisiologia é sim complicado, mas eu sempre vou te ensinar de uma maneira o quê? Descomplicada. Às vezes eu vou falar um nome ali bonito, difícil, mas eu vou descomplicar para você. Porque você precisa entender disso lá na prática. Você precisa entender disso quando você está na frente do seu paciente. Para te dar o quê? Segurança. Você precisa ter essa sensação de segurança e transparecer isso, porque segurança vende. Então, lá no Lipoparm, o primeiro passo que você aprende é essa fisiologia descomplicada. Quer um outro ponto importante aqui dentro desse processo de fisiologia, de uma forma descomplicada, para que você entenda? Vamos imaginar aqui, ó, deixa eu apagar aqui o meu quadro para a gente... Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente desenhar mais um ponto importante aqui com você. Hoje é uma aula
bem eu e você aqui, de frente a frente, né? De frente a frente com o tio Ricardo hoje. É justamente isso para que você entenda alguns pontos. Olha só, quando você faz um ultrassom do seu paciente, um ultrassom de alta frequência. Os ultrassons de 1 e 3 MHz. Esse ultrassom aqui, ele gera lá no tecido adiposo lipólise. O que é uma lipólise? A célula de gordura está aqui, ela acumula gordura, então lá dentro dela eu tenho um triglicerídeo, tá? Eu tenho gordurinha lá dentro dela, e quando eu faço esse ultrassom, ele estimula a liberação de catecolaminas, hormônios específicos, que se ligam nos receptores beta e desencadeiam uma cascata lipolítica aqui que eu ativo uma das principais enzimas que quebra essa gordura, que é a lipase hormônio sensível. Então, quebrou essa gordura, vou estimular a saída de ácido graxo e vou estimular a saída de glicerol. Isso é um processo de lipólise. Aí eu tenho um esvaziamento desse tecido adiposo. Porém, nós podemos ter também o quê? Nós podemos ter um processo de apoptose. Esse ultrassom de alta frequência aqui, ele tende a gerar lipólise. Mas nós temos outras técnicas, ou até mesmo eu posso programar esse equipamento aqui de uma outra forma, que pode estimular no tecido adiposo uma morte adipositária. O que é essa morte? A célula de gordura está aqui. Imagina aqui que esse papel é uma célulazinha de gordura. Então o papelzinho está aqui, essa célula de gordura. Essa célula de gordura, o que vai acontecer? Ó, olha a célula de gordura. Essa célula de gordura sofreu algumas alterações. Esse ultrassom veio aqui, essa radiofrequência, essa criolipólise, gerou algumas alterações que fizeram com que ative umas enzimas dentro dessa célula chamada de caspase. Quando essas caspases elas são ativadas, que são alguns soldados, vamos dizer assim, começa todo um processo de desmanche celular. Essa célula que estava aqui, ó, ela começa a se despedaçar, né? Ela fica em pedacinhos. Esses pedacinhos são chamados de corpos apoptóticos, o macrófago vem e come esses pedacinhos, até que chega um momento que não tem mais célula, acabou a célula. Esse é um processo de apoptose. Nós vamos ter técnicas que predominam esse processo de apoptose. Aí agora vem a grande sacada que você precisa entender. Lembra daquele perfil de paciente que eu acabei de falar com você, que tem uma dificuldade às vezes de perder nessas regiões de culotes, nessas regiões de flancos, porque eu tenho menos receptores de lipólise? Nesse caso, você não usaria lipólise, você usaria programações no seu equipamento para gerar o quê? Apoptose. Isso é uma fisiologia descomplicada. O que eu acabei de fazer com você aqui? De te dar uma sacada que quando chegar um paciente que em algumas regiões você encontra uma dificuldade maior de perder gordura, você vai mudar a programação do seu equipamento, porque você domina. Você não fica na programação pronta, você não fica no protocolo pronto, porque você aprendeu lá no passo 1 do Lipoparme a sacada que você precisa para programar o seu equipamento, para entender o seu paciente, para você programar aquele recurso que você tem da melhor forma. Isso vale para a radiofrequência, isso vale para o ultrassom, isso vale para uma eletrolipólise, isso vale para uma corrente, isso vale para qualquer equipamento que você tenha, porque o que eu te entrego é justamente essa sacada, essa facilidade para você atender qualquer tipo de paciente que você tem. Olha que sacada incrível que eu acabei de passar aqui nessa aula para você também. Aí você imagina você aprofundando no passo 1 de uma fisiologia descomplicada contigo, aqui comigo. Imagina isso. E podendo ainda tirar as suas dúvidas numa central específica no WhatsApp de tira dúvidas individualizada. Olha que vantagens que você tem. Isso eu estou no passo 1. Só para você entender o quanto o conhecimento ele te dá poder. O conhecimento ele é como se fosse um músculo. Quanto mais você fortalece esse músculo, quanto mais forte você fica, mais poder você tem nas suas mãos. Porque pode chegar qualquer tipo de paciente na sua clínica, que você vai ter o quê? O norte. Por mais difícil que seja a luta, mas você tem músculo para vencer essa luta. Então isso é um fato, é um ponto que você, profissional de estética, que quer ir para o próximo passo da harmonização corporal, que trabalha na harmonização corporal, seja com qual recurso for, você precisa ter.
E agora eu quero que você volte comigo aqui nos slides, porque olha que sacada muito importante. Eu sempre falo assim, que o profissional, a partir do momento que ele tem um conhecimento, não tem mais volta. É como assim, ó, eu nunca enxerguei, vamos imaginar assim, que eu só converso com o Vitor que está aqui na minha frente, que faz parte da equipe, eu só converso com ele por telefone. Então eu crio uma imagem, eu crio uma percepção, eu crio algo que às vezes não é aquilo que é real. Eu fiz uma chamada de vídeo com o Vitor, ou eu conheci ele pessoalmente. Eu acabei de olhar para ele. A partir do momento que você enxergou, que você conheceu, não tem mais volta. O conhecimento é seu. Eu enxerguei, eu tenho a imagem dele hoje, eu sei quem ele é. E aí, o que acontece? Não tem mais volta. O conhecimento é dessa forma, tá? Então, o que você se torna a partir desse passo? Depois que você teve o conhecimento do passo 1, conheceu, entendeu de fisiologia de uma forma descomplicada, os pontos que você precisa para conhecer bem o seu paciente, para entender o seu paciente, o que você se torna? Você vai se tornar uma profissional confiante, porque você vai aprender a dominar os princípios de formação de gordura por completo, tá? Você domina os princípios fisiológicos e esse é o primeiro pilar do ciclo que eu chamo de inevitável. Por quê? Porque é inevitável você não ter resultados a partir do momento que você tem esse conhecimento. Você vai se tornando aquilo que eu falei, um profissional poderoso, né? Uma profissional poderosa, porque justamente você vai tendo mais e mais conhecimento, tá? E isso te dá segurança. Segurança é o primeiro pilar de um profissional de sucesso. Segurança, tá? É fundamental isso. E nós entramos no passo 2. O passo 2 eu acho fantástico. Sabe por quê? Eu vou te dar mais sacadas importantíssimas aqui agora. Eu falei com você lá na aula 1 e na aula 2 sobre alguns exames de sangue. Inclusive a Tatiana, né, uma das pacientes que nós atendemos lá na aula 1, né, quando nós fizemos essa avaliação, ela apresentou algumas alterações desses exames de sangue. E se você reparar bem, lá naquela aula, o que eu fiz? Eu falei com ela que a secretária tinha pedido para ela trazer alguns exames antigos. Lembra disso? Por que eu faço isso? Para aumentar a percepção de autoridade de valor do meu produto. Mesmo que eu não vá utilizar essas informações, mas é muito importante eu ter esse conhecimento desses exames e eu trocar essa ideia com a Tatiana, porque quando ela está na minha frente, né, com a minha paciente, quando a paciente está na minha frente, está aqui na minha mesa, eu preciso passar o tempo todo uma sensação de autoridade, de confiança. Lembra que eu falei muito sobre isso esses dias de confiança? Eu falei muito esses dias de segurança. As pessoas tendem a comprar mais de quem elas confiam. Você não compraria algo de alguém se você não confiasse. Você não compraria da empresa X uma coisa, né, um produto ou algo se você não confiasse, se você achasse que aquilo era falso. Você pagaria, exemplo, R$3.000, R$4.000, R$5.000 em uma bolsa de uma determinada marca se você soubesse, se você tivesse uma desconfiança daquele vendedor, daquela pessoa, daquela loja, achasse que esse produto era falso? Você não compraria, você não investiria. Então essa sensação de confiança é muito importante. E outra, pense o seguinte, nesse ano nós tivemos muitos problemas relacionados a intercorrências em algumas técnicas, em algumas coisas que aconteceram aí no mercado. Então, os pacientes estão a cada dia mais desconfiados quando chega na sua mesa. Eles estão cabreiros, como diz aqui no Goiás, né? Estão, ó, com o pé atrás. Você precisa dominar aquilo que você está fazendo e entender e passar confiança. Não só passar confiança, mas ter segurança daquilo que você está fazendo. Em 2025, não há espaço para amadorismo. Em 2025, não há espaço para protocolo pronto. Vai se destacar em 2025 quem for top de linha. Quem realmente entender protocolo individualizado. E aí, o passo 2 entra muito nesse sentido. Por quê? Você vai entender sobre os exames de sangue. É um passo aqui, ó, que eu falo sobre
protocolos de avaliação, exames de sangue aplicado ao lipoparme, ficha de avaliação na prática, dominando a avaliação na prática. É um módulo que eu falo muito de avaliação, tá? Então é um passo que é muito importante. Por quê? Olha só para você ver, eu trouxe aqui, ó, um exame de uma paciente que chegou para a gente. Olha o hematócrito dessa paciente. Hemograma, gente, é um exame bem básico, vamos dizer assim, tá? Barato, que traz muitas informações para a gente. Informações, às vezes, de desidratação do seu paciente, sugestivo de anemia, né? Então, você entende mais de processo inflamatório, inclusive alérgico. Então, é um exame que é muito interessante para a gente. E essa paciente aqui apresenta um hematócrito, entre outros aqui, VCM, HCM, com alteração. É uma paciente sugestiva de anemia. Lembrando que a gente não dá diagnóstico. Essa paciente aqui é uma paciente como está, com alterações nos valores de referência, seria indicativo de encaminhamento para um médico. Então imagina, você faz uma avaliação, você entende que essa paciente não está preparada para um tratamento agora, ou você vai ter que fazer uma preparação nessa paciente, entrar com outras técnicas para depois entrar com uma técnica local, porque se eu entrasse, por exemplo, com um tratamento de flacidez aqui nessa paciente, que é uma das queixas dela, eu não teria resultado. Imagine eu tentar fazer um tratamento de flacidez em uma paciente que está com os níveis de ferro, porque ela também estava com ferro baixo, vitamina B12 baixa, vitamina D baixa e hematócrito baixo. Ou seja, eu não teria resultado nessa paciente para estímulo de colágeno. Jamais. Está vendo a importância de você justamente conhecer daquilo que você está fazendo? É muito importante que você, profissional, conheça o seu paciente. E aqui nesse passo 2, nós aprofundamos nisso de uma maneira também sempre descomplicada com você, tá? Para que você entenda realmente o que você pode gerar no seu paciente. E aqui tem uma avaliação que eu gosto muito, que é um protocolo de avaliação 10x. Sabe aquilo que eu fiz com você lá na aula 1? Nesse módulo aqui, a gente aprofunda mais ainda nesse aspecto também. Por que é uma avaliação 10x? Porque você vai ter muito mais resultados, você vai ter muito mais segurança, você vai ter muito mais vendas, tá? Resultados também em vendas, porque é uma avaliação que ela traz a parte técnica, mas ela traz esse aspecto comercial também. Então é ótimo para aquela virada mesmo ali, né, de conceitos que você precisa ter, de conceitos em relação à avaliação, muito interessante. E aí nós caminhamos para uma parte, né, um passo 3, que é um passo muito importante. Peraí. Lembra que a gente vai fazer sempre isso daqui. O que você vai se tornar, lá no passo 2 ainda, o que você vai se tornar depois do passo 2? Qual vai ser a sensação depois que você abrir os olhos para essa parte, que é uma parte de avaliação mais aprofundada? Você vai se tornar uma profissional segura, que entende e demonstra muito mais autoridade. Demonstrar autoridade, demonstrar segurança, isso é fundamental para a venda. Isso é fundamental para que você monte de maneira correta o protocolo individualizado. E vamos lá no passo 3. Passo 3 é fantástico. Por quê? Você vai entender as técnicas. No passo 3, nós aprofundamos ali em corrente excitomotora, eletrolipólise, corrente excitomotora, que é eletroestimulação, eletrolipólise, radiofrequência, ultrassom de baixa frequência, ultrassom de alta frequência, hidrolipo de alta performance, intradermoterapia, criolipólise. Então você, no passo 3, você entende de todos esses recursos. Ricardo, mas eu só tenho somente um ultrassom. Esse curso, o Lipoparme, é para mim, não vai adiantar nada eu fazer só um ultrassom. Eu tenho somente um ultrassom, eu não vou comprar esse curso não, eu não vou investir nesse curso não, porque eu só tenho um equipamento, eu não vou utilizar nada disso. Isso é pensamento pequeno, de verdade. Hoje você tem um equipamento, mas amanhã, no próximo ano, você pode ter 2, 3 equipamentos, você pode ter uma criolipólise, você pode ter um outro equipamento. E o que você precisa fazer para chegar em um ponto, às vezes, de ter mais equipamentos, de ter, às vezes, uma alta tecnologia? Ter um conhecimento, mudar esse ambiente, ter uma inovação, estratégia, e isso o Lipoparme te dá. Hoje você tem o quê? Um equipamento, mas amanhã você pode ter outros equipamentos.
E um outro ponto aqui que é importante. Você precisa ter o conhecimento de tudo, mas não precisa ter tudo para gerar resultado. Você não precisa ter todas as técnicas para gerar resultado. Se hoje você tem somente um ultrassom, show! Vamos utilizar e eu vou te ensinar a utilizar esse recurso da melhor forma. Se você tem somente um aparelho de radiofrequência, de eletroestimulação, ótimo! Eu vou te ensinar a utilizar isso da melhor forma. Não tenho equipamento nenhum, Ricardo. Você vai ter mentoria comigo para te ajudar a comprar equipamento. Você vai ter um suporte no WhatsApp para te ajudar a comprar equipamento correto. O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo passo. Se movimente, tá? Isso é algo muito importante. Então não se limite a um pensamento que eu tenho somente um recurso, eu vou ficar assim, vou morrer assim, Gabriela. Não pode ser assim. Hoje você tem só um. Quando eu comecei, eu tinha só um equipamento. Hoje eu olho para a minha clínica e falo, nossa Deus, como que eu consegui tudo isso, né? Protocolo individualizado, inovação, não fui mais um. Entendi o que eu precisava fazer, me movimentei, mudei o ambiente, saí daquele pensamento que eu tinha. Mas para me sair daquele pensamento que eu tinha, eu investi em mim. Eu gosto muito de fazer essa associação aqui, que eu acho que foi muito importante para mim lá no início. Se você conhece novos lugares, você conhece novas pessoas. Novas pessoas, novas ideias, novas oportunidades, novos resultados. Você precisa mudar de ambiente. Você precisa ir para novos ambientes, conhecer novos ambientes, porque ali pessoas se conectando nesses mesmos ambientes, nesse mesmo lugar, no mesmo propósito, te levam a um próximo nível. Eu sempre falo isso para os meus alunos. E falando especificamente dentro desse passo 3, eu quero que você entenda aqui comigo algo, em relação ao ultrassom mesmo. Vamos aqui. Ultrassom de alta frequência. Ultrassom de alta frequência são os ultrassons de 1 e 3 MHz. Nós temos também os ultrassons de baixa frequência, que são os ultrassons de 40 kHz. E nós temos os ultrassons focados. Esses são os 3 tipos principais de ultrassom que nós temos. Não se apega ao nome comercial, tá? Tem alguns equipamentos no mercado que se chamam lipocavitação, lipo sem corte, ultrassom de grande potência, de alta potência, ultrassom de grande era. Não se apega a esses nomes. Entenda realmente o que esse equipamento ele está gerando. Porque um ultrassom de alta frequência, lá no tecido adiposo, ele predomina lipólise. O ultrassom de baixa frequência já vai predominar apoptose. O ultrassom focado já estimula uma lise celular, uma necrose no adipócito. Então são efeitos diferentes. Aí quando você passa a entender sobre essas tecnologias de uma maneira mais aprofundada, você começa a entender melhor o recurso que você tem. Às vezes você tem aí uma eletroestimulação, eu falei da eletroestimulação lá na aula 2, e você viu ali algumas possibilidades. Com o aparelho de eletroestimulação, dá para você fazer microcorrente, geralmente ele tem microcorrente também, que ajuda na reparação tecidual, ajuda no processo de cicatrização, de modulação da inflamação. Dá para você fazer uma eletrolipólise, dá para você fazer um ultrassom com eletrolipólise. Olha quantas possibilidades que você possui. Às vezes com um único equipamento. Mas às vezes você tem um equipamento parado e não sabe utilizar ele da melhor forma. Eu recebo muitas mensagens no meu direct. Ricardo, eu tenho uma radiofrequência aqui, mas eu não sei utilizar ela, eu estou utilizando só a programação pronta. Eu falo, você já estudou? Não, eu fiz o treinamento da empresa. O treinamento da empresa não é curso, o treinamento da empresa é um treinamento daquele equipamento que você comprou. Entenda isso. Se você quer ir para o próximo nível, você precisa investir em você, que é o principal equipamento da sua clínica. Porque a partir do momento que você é detentor do conhecimento, ninguém te tira isso. Ninguém te tira isso. Tá? Então aqui eu falei de um ultrassom, mas isso vale para outros propósitos. Exemplo, deixa eu pegar aqui a borrachinha. Nesse ultrassom de alta frequência aqui, que eu falei com você, que muita gente tem esse equipamento e às vezes não sabe utilizar, ultrassom de alta frequência. Esse ultrassom aqui, você pode utilizar ele também para estímulo de colágeno.
Sabe aquele efeito de encantamento que eu mostrei para você? Com esse equipamento aqui dá para você gerar resultado nele, com ele, tá? Para fazer um encantamento. Então vamos imaginar que você tem lá um abdômen, dá para você trabalhar essas regiões aqui de pontos de ancoragem com esse equipamento e também fazer muito parecido com o que a gente fez com a radiofrequência, se você não tem uma radiofrequência. Eu sempre vou te dar essas possibilidades. Eu sempre vou te dar o caminho para que você use melhor o recurso que você tem, sem depender de ficar comprando um novo equipamento, um outro equipamento, tá? Então, assim, são sacadas mesmo que eu sempre trago de uma maneira descomplicada para você. Então, é muito importante que você entenda todo esse processo aqui. E olha só, isso aqui foi um resultado de primeira sessão do LipoParm, que a gente usa como estratégia tanto para marketing, para atrair mais pacientes, como também efeito ali de encantamento mesmo, né, de entusiasmo com o paciente que está iniciando um tratamento, tá? Ricardo, mas isso aqui não é enganação no paciente? Não, lembra que a radiofrequência ela gera esse efeito lift imediato, mas ela também gera outros efeitos fisiológicos que vão ser tardios, que é a neocolagênese, através de uma lesão, processo inflamatório, reparação, produção de colágeno e também estimula proteínas de choque térmico, HSP47, HSP72. Então são proteínas de choque térmico que são ativadas lá na radiofrequência, que vão estimular uma neocolagênese, uma nova produção de colágeno. Mas eu não posso ignorar esse efeito imediato da radiofrequência que é super interessante para a gente. Então o que eu fiz? E ensino os meus alunos a pegarem esse efeito e utilizarem ao seu favor. E assim com outras técnicas também, eletrolipólise, ultrassom, a hidrolipoclasia também, né, dá para a gente utilizar. Olha isso aqui foi um resultado de primeira sessão também, tá? Então, mais uma vez, eu quero que você entenda que no LipoParm eu vou te ensinar a montar protocolo individualizado com o recurso que você tem. Se eu falasse só isso daqui, já resumiria todo o curso e todo o entendimento, todas essas etapas. Mas não é só entender de um equipamento. Lembre isso. Muita gente me manda assim também. Ah, você dá um treinamento aqui de radiofrequência? Eu tenho aqui uma Effect, eu tenho aqui uma Hertz. Você dá um treinamento ou um curso, professor, só dessa radiofrequência aqui? Porque eu não queria saber das outras coisas. Eu falo, não faço isso. Sabe por quê? Eu não dou treinamento de equipamento, eu não sou empresa. Eu não sou empresa lá do equipamento. Porque treinamento de equipamento, você vai ser mais um protocolo. Porque não é o equipamento que gera resultado, é o caminho que você vai ter com o seu paciente. Às vezes você vai ter que ter fase 1, ação sistêmica. Às vezes você vai ter que entrar com uma suplementação. Aí eu vou te ensinar isso lá no LipoParm. Às vezes você vai ter que avaliar bem esse paciente para saber a dose que você vai utilizar nesse padrão. Isso eu te ensino aqui, no passo 1, no passo 2. Você vai ter que entender os exames de sangue. Então não adianta você entender só de radiofrequência. Não adianta você entender só de ultrassom. Isso é treinamento de empresa. Quer ficar só no treinamento de empresa e vender pacote, ser provavelmente mais um orçamento? Ou ficar com a margem de lucro bem pequenininha? Porque as pessoas que vendem pacotes prontos, geralmente a margem de lucro dela é bem pequena, porque elas ficam trabalhando somente com preço. A preço é promoção todo mês para conseguir vender. Todo mês tem que fazer uma promoção para vender. Todo mês tem que fazer algo para vender. Aí você fica conhecido como doutor promoção, né? A doutora promoção. Só consegue vender quando faz promoção. Não é isso que eu ensino para os meus alunos. É outro caminho, é outra pegada. É você realmente ser um profissional valorizado. Realmente você ter o quê? Segurança, você ser reconhecida. Porque a partir do momento que você é reconhecida, você ganha dinheiro. Tá? Então é uma consequência. Segurança, resultado, reconhecimento. Lembra que são os 4 pilares que eu quero que você seja. Segurança, resultado, reconhecimento, dinheiro. Dinheiro é o último. Se você é a doutora promoção, você vai ser conhecido como doutora promoção. Não que não possa ter uma promoção em um mês esporádico. Sem problemas. Eu ensino isso. A gente tem no passo 5 aqui, a gente vai chegar lá, estratégias de marketing e vendas. A gente vai chegar. Vamos aqui entender mais um ponto. O que você vai se tornar depois desse passo, que é o passo 3? O que você se torna? Você vai saber como programar o seu equipamento e também saberá o que fazer, né, para montar o seu protocolo individualizado. Pronto, ninguém te segura. Aí você vai para o passo o quê? Para o passo 4, que são os protocolos individualizados na prática.
Eu quero que você foque nisso daqui agora. Deixa eu vir para cá. Foque em mim aqui. Você não faz ideia do que você encontra nesse passo 4. É o meu preferido. Sabe por quê? Ali eu te entrego os protocolos na prática. Tem prática de passo a passo do que você deve fazer. Prática de ultrassom com eletrolipólise e radiofrequência. Tem como combinar esses três? Tem. Tem como combinar uma hidrolipo com uma eletrolipólise? Tem. Tem uma sacada topíssima em relação a isso. Te ensino lá nesse módulo prático. Falando em hidrolipo e ultrassom, eu acho que está na hora de a gente ir para uma prática, né? A gente pode ir para uma prática? A equipe está aqui. Vamos para uma prática? Tem uma prática topíssima para você ter um gostinho do que você encontra no módulo prático lá no Lipofarm, que é esse passo 4. Mas voltando, eu preciso te falar um ponto muito importante que eu vou falar aqui, ó, de suplementação. Vou te dar uma sacada em relação à suplementação, que é muito importante na fase 1 do Lipofarm, que é essa ação sistêmica. Bora para a prática. Iniciando nossa prática, que é da aula 3, lembrando que a paciente que eu vou realizar a hidrolipoclasia não aspirativa agora é a mesma paciente que nós tratamos lá na aula 2. Nós fizemos a radiofrequência no abdômen superior. E agora eu vou continuar o procedimento com a hidrolipoclasia no abdômen inferior. Lembrando que esses dois procedimentos, eles podem ser feitos até no mesmo dia. Mas você precisa dominar muito bem. Por que eu estou fazendo dessa forma? Justamente porque eu domino aquilo que eu estou fazendo. Tá? Esse conhecimento ele é importante nas associações de técnicas. E é isso que eu te ensino no Lipofarm. Inclusive, tem um módulo bem completo de hidrolipoclasia não aspirativa de alta performance dentro do Lipofarm. Justamente porque você precisa entender essas possibilidades. Mesmo que você não realize ainda a hidrolipoclasia, não se preocupe porque esse módulo te dá todo o passo a passo. E é muito importante que você entenda o seguinte, qualquer tipo de associação que você vai fazer, que é o que eu te ensino dentro do Lipofarm, associar técnicas com o que você já possui de equipamento, seja um ultrassom, seja uma radiofrequência, seja uma eletrolipólise, uma eletroestimulação. Ah, Ricardo, não tenho isso tudo. Não tem problema, eu sempre vou te ensinar isso de uma maneira bem individualizada e te ensinar a você trabalhar com aquilo que você já possui. Ou te ensino até a comprar de uma maneira correta, porque é importante isso. Você não pode sair comprando tudo pelos nomes comerciais. Todo congresso que você vai, você quer comprar um equipamento. Aí você vai se endividando, comprando muitos equipamentos, parcelando isso. Então não é bem assim. Você precisa ter o quê? Um direcionamento naquilo que você está comprando, uma pessoa para te auxiliar nesse sentido, tá? Então, um dos nossos fundamentos aqui agora é o quê? Trabalhamos o encantamento na parte superior, trabalhamos essa retração do tecido, esse efeito lift através da radiofrequência, já tirei a fotinho da paciente, mostrei para a paciente aquela questão de antes e depois, os primeiros resultados ali. Agora, nesse mesmo dia, eu entro com a hidrolipoclasia trabalhando outras regiões. Qual que é o propósito da hidrolipo? Quando nós falamos em hidrolipoclasia, significa quebra da gordura através da água. Só que o que nós aplicamos é o soro fisiológico 0,9% sistema fechado, ou seja, aquele endovenoso, tá? É o soro estéril que deve ser aplicado no momento da hidrolipoclasia. É importante que você entenda em relação à hidrolipo, que é o seguinte, qual que é o papel dela? Potencializar a ação do ultrassom. Então, a hidrolipoclasia ela é feita com ultrassom. Mas eu ensino também lá no Lipofarm uma possibilidade de você fazer a hidrolipoclasia com a radiofrequência, principalmente a ponteira monopolar. Não é o principal objetivo da hidrolipo, porque a hidrolipo é com ultrassom. Mas eu ensino essa outra possibilidade porque às vezes você não tem um ultrassom, você só tem uma radiofrequência. Então eu te ensino a trabalhar dessa forma. E a hidrolipo pode ser feita também com ultrassom de baixa frequência, que são os ultrassons de 40 kHz. E é super interessante. Tem até o protocolo 4 dentro do curso, onde eu ensino a utilizar o ultrassom de baixa frequência. Mas eu irei fazer aqui com você com ultrassom de alta frequência de 1 e 3 MHz.
tá? Então o ultrassom ó, de 1,3 MHz, aquele mais simples, com a era menor, também pode ser utilizado para fazer hidrolipo, com resultados muito bons. Vamos colocar um resultado aqui agora, do meu ladinho aqui, ó. Vou colocar aqui do meu lado um resultado super interessante da Lília. Isso aqui é uma aluna do Lipoparme, e ela com um ultrassom simples, não só fazendo hidrolipo, porque eu não vou te ensinar, eu vou mostrar aqui a hidrolipo, mas não é só hidrolipo. Tem o quê? Toda aquela preparação é um caminho, é um passo a passo. O Lipoparme é esse passo a passo, é esse caminho para você ter resultado em qualquer tipo de paciente. Então a Lília aqui, ó, gerou esse resultado, que é uma das alunas nossas do Lipoparme, justamente porque entendeu o caminho. Não ficou no protocolo pronto. Então ela não ficou nesse protocolo pronto. E é importante que você entenda isso. Não fique no protocolo pronto. O objetivo nosso aqui é sempre te mostrar protocolo individualizado. E é o que nós vamos começar agora aqui na nossa paciente. Vou começar com a marcação dela e já vou te dando alguns insights, alguns passos em relação a isso, já para você ver as possibilidades que você pode ter nos seus atendimentos. Lembrando que lá na aula 1 eu falei de avaliação, que é muito importante, falei da avaliação 10x. Na aula 2 eu mostrei para você a eletroestimulação, mostrei a radiofrequência e agora nós entramos na hidrolipoclasia com ultrassom de alta frequência, que inclusive o ultrassom pode ser utilizado de maneira isolada também e também para flacidez tissular. Com o ultrassom de 1,3 MHz você pode fazer mais de 8 protocolos. E esses 8 protocolos eu ensino bem detalhado também no Lipopar. Começando aqui o procedimento, ó, nós vamos proteger essa região umbilical, tá? Então, para fazer a aplicação da hidrolipo aqui, ó, eu dou em média de 1 dedo de distância da região umbilical. Então, eu protejo essa região, que é uma região mais sensível. Vou dividir a região em 2 partes e vou trabalhar de uma forma mais específica esse abdômen inferior. Por que eu estou trabalhando o abdômen inferior? Porque é onde tem mais projeção. Porém, isso daqui vai ser a primeira sessão dela. A segunda sessão, ela muda. A terceira sessão, ela repete a segunda sessão. E a quarta sessão também repete. Então, no Lipoparme, eu te passo sempre uma média entre 6 a 8 sessões, 8 visitas que seu paciente vai fazer. E aí eu detalho com você alguns protocolos que você pode fazer nesse paciente, com hidrolipo, sem hidrolipo. Vamos imaginar que você não trabalha com hidrolipo, você não quer trabalhar com hidrolipo, você não quer utilizar no seu paciente. Não tem problema. Eu vou te ensinar 4 protocolos sem hidrolipo, utilizando o ultrassom. Aí vamos imaginar o seguinte, você não tem um ultrassom, você tem um equipamento que é o equipamento de radiofrequência com a ponteira multipolar. Não tem problema. Tem 4 protocolos também com a radiofrequência, inclusive utilizando hidrolipo e sem utilizar hidrolipo, tá? Voltando aqui para o nosso procedimento, ó, de um lado, por que eu separei esses 2 lados? Porque aqui eu preciso de um tempo do ultrassom trabalhando na região e aqui eu preciso de outro tempo trabalhando do ultrassom. Então eu não vou fazer a aplicação toda de uma vez, porque senão esse soro pode dispersar. Então é muito importante que a gente entenda esse processo, tá? Então sempre que você for fazer a eletroterapia, um dos pontos certos para você gerar resultado, seja lá na eletroestimulação, que nós vimos na aula 2, seja numa radiofrequência, seja num ultrassom, seja numa eletrolipólise, seja qual for o recurso que você for fazer, tem a forma correta, o tempo correto, a programação correta, e eu não utilizo programação pronta. Nesse ultrassom que eu estou utilizando mesmo, ele tem uma programação pronta para fazer hidrolipo. Jamais utilizo ela, porque ele está numa frequência de 3 MHz. E aqui eu vou colocar esse ultrassom numa frequência de 1 MHz. Eu posso trabalhar aqui na minha paciente 1 MHz tranquilamente. Não tem necessidade de entrar com 3 MHz. Ela tem uma camada de tecido adiposo maior que eu posso entrar com 1 MHz e na intensidade correta que eu vou utilizar. Tá? Que daqui a pouco eu te falo a intensidade que eu vou utilizar aqui nesse caso, nessa sessão. Lembrando que lá na segunda sessão eu mudo a intensidade, tá? Eu vou aumentar um pouco mais essa intensidade. Então vou fazer aqui os quadrantes, tá? Os quadrantes vão ser em torno de 2 dedos que eu vou fazer aqui na minha paciente. 2 dedos.
média de 2 dedos. Então, quadrantes de 2 dedos. Ok? Média aqui de 2 dedos. Em cada quadrante desse daqui, vou dividir aqui, que eu vou dividir em 2 partes, tá ótimo. Em cada quadrante desse, eu vou aplicar entre 1 a 3 ml de soro. Para o padrão de tecido adiposo que essa paciente tem, nós vamos aplicar entre 1 e 2. Ela tem um pouco mais de flacidez tissular, então não vou aplicar uma quantidade maior de soro. Em pacientes que têm uma gordura um pouco mais compacta, eu posso até utilizar uma quantidade maior de soro, mas aí depende também da espessura do tecido adiposo, tá? É importante que você entenda todos esses detalhes aqui. E aí, nós vamos aplicar entre 1 a 3 ml de soro. No caso dela, entre 1 a 2 ml. Lembrando que é o soro fisiológico, 0,9%. Eu vou utilizar uma agulha, que é a agulha 26G, tá? E a angulação é algo muito importante aqui, ó. Vou limpar bem a região aqui. Como eu vou programar o ultrassom na frequência de 1 MHz, deixa eu fazer desse lado aqui, vai ficar melhor para vocês observarem. Como eu vou programar o ultrassom na frequência de 1 MHz, eu vou entrar com a angulação em torno de 45 graus ou 90 graus. Se eu fosse programar esse ultrassom em 3 MHz, seria outra angulação, uma angulação um pouco mais superficial. Mas eu não posso entrar com uma angulação tão superficial, porque senão eu deposito esse soro na superfície. Aproveitando esse momento aqui, eu quero te contar uma super novidade que ainda eu não falei aqui na aula 3. Para os primeiros alunos que entrarem no Lipoparme nas primeiras 24 horas, vai ganhar a formação completa em hidrolipoclasia. Então, além de entrar no Lipoparme, na formação Lipoparme, no curso, no meu curso, que é o completão Lipoparme, você ganha a formação, uma outra formação, que é a minha formação em hidrolipoclasia não aspirativa, com agulha, com cânula, em abdômen, culote, flanco, bem completa, de graça, tá? Então, olha só, não ignore isso, presta atenção aqui em mim. É muito importante isso. Você que entrar nas primeiras 24 horas no Lipoparme, você ganha formação em hidrolipoclasia. Além de ter acesso ao todo o curso, você ganha também a formação em hidrolipoclasia como bônus. É um bônus meu para você, é um presente meu para você, mais uma certificação. O Lipoparme já tem 2 certificações, que é a certificação do Lipoparme, a certificação em eletroterapia e a certificação em formação em hidrolipoclasia não aspirativa. Entenda o seguinte, meu propósito de verdade é fazer com que você seja uma profissional que esteja nos 4 pilares. Eu acredito muito nesses 4 pilares, que é o quê? Uma profissional que tenha segurança. É muito importante você ter segurança naquilo que você faz, que você tenha confiança naquilo que você está fazendo, nos resultados que você entrega. Eu quero que você tenha essa segurança. O segundo pilar que eu acredito muito é o resultado, que é uma consequência da segurança. Quando você tem resultado, aí você vai para o terceiro pilar, que é o quê? Reconhecimento. Você tem reconhecimento. E o quarto pilar é o resultado financeiro, dinheiro. Então, olha só, é uma consequência. Segurança, resultado, reconhecimento e dinheiro. Eu quero que você entre nesses 4 pilares. E às vezes, você pode falar assim para mim, Ricardo, mas eu estou em um momento que não é um momento legal. Não ignore isso que eu vou te falar. Não ignore isso. Se você está em um momento que é um momento, às vezes, difícil que a gente passa, assim como eu passei lá no início, lembra que eu te contei lá na aula 1? Na aula 1 eu falei sobre isso, do meu início, que não foi fácil. Então, o que foi preciso, né? O que eu fiz lá no início que foi muito importante para mim? Eu me movimentei. Então, esse movimento ele é importante, porque o que o movimento ele te traz? Você vai para novos lugares, novos ambientes, novas pessoas, novas
oportunidades, novas ideias. E aí, isso faz com que você vá para o próximo passo. Não adianta a gente querer mudar algumas situações se a gente está no mesmo lugar. A gente precisa se movimentar. A gente só vai para um próximo nível se a gente se movimenta. Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa fazer algo diferente. O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Investir em conhecimento, investir em você, que é o principal equipamento da sua clínica, é o melhor que você pode fazer por você hoje. É o melhor que você pode fazer. Não existe, não tem como você ir para um próximo nível se você não investe em você. Sabe o que eu lembrei de uma coisa aqui agora? De uma entre-história de vários alunos, né? Eu lembro muito da história da Vanessa. A Vanessa, o que ela fez? A Vanessa, ela foi uma aluna que quando ela iniciou, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Ricardo, porque eu respondo, tá? Inclusive, aqui hoje você vai poder entrar num grupo de pré-alunos, de super interessados no Lipofarm. E eu sempre gosto de conversar com os alunos que entram ali nesse grupo, a gente sempre vai... Eu vou conversando com vocês, tirando algumas dúvidas do que tem em relação ao Lipofarm, né, o curso, porque às vezes você pode ter essa dúvida. E eu conversando com a Vanessa, ela pegou e virou para mim e falou assim, Ricardo, olha, eu tô totalmente desacreditada, já passei por tanta coisa, já aconteceu tanta coisa, e hoje, assim, eu tô totalmente desanimada. Eu falei assim, Vanessa, eu sei que às vezes o mercado é tanta coisa, tanto curso, mas eu posso te falar algo? Confie no que eu estou te falando. Faça esse movimento. Se movimente. E a Vanessa hoje é uma das alunas que entregam muitos resultados no Lipofarm. A Vanessa hoje comprou um novo equipamento. A Vanessa hoje está com um bom faturamento. E tudo porque ela se movimentou. Então eu valorizo muito isso. Tá? Eu valorizo muito isso, tanto que é que nós temos hoje um dos melhores suportes, que é um suporte que realmente funciona, uma central de ajuda do aluno, na verdade. O aluno entra em contato pelo WhatsApp individualmente, ele é respondido em relação a casos clínicos. Então, nós não vendemos, eu não vendo só um curso, meu objetivo não é vender só um curso. Meu objetivo é vender também uma ajuda, que você tenha uma ajuda, um suporte, um verdadeiro mentor. Então, nós temos ali uma equipe de professores junto comigo para te dar todo esse suporte no WhatsApp individual, de casos clínicos. Então, isso é fantástico. E voltando aqui para essa aplicação, né, da hidrolipo, nós vamos vir aqui, ó, na angulação de em torno de 45 graus, agulha 26G, e eu vou depositar aqui, ó, 2 ml de soro nessa região onde eu tenho mais tecido adiposo. Mantenho a dobra, que isso aqui é uma sacada, ó. Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês, para o paciente não sentir tanto desconforto. Ela está sentindo, às vezes, mais um beliscão do que a própria agulhada em si, não é, paciente? Mais o beliscão. É justamente isso que eu quero, tá? Solto. Veio aqui, faço um beliscão de novo e vou aplicar no outro quadrante, ó. Vim, beliscão. Tá doendo meu beliscão? Em cima da gordura dói, ela acabou de me falar aqui. É justamente isso. Solto, porque aí o desconforto vai ser mais do beliscão do que da aplicação em si. Ela vai falar assim, nossa, mas que mãozinha, né? Você beliscou muito. Mas é isso que eu quero gerar de sensação mesmo na minha paciente, tá? Que ela não sinta justamente o que eu estou aplicando, que às vezes o soro, a hora que você aplica, por uma diferença de pH, por mais que ele seja isotônico, mas você pode dar essa sensação, tá? Mas não é isso que eu quero. Então, ó, apliquei aqui e aqui, vamos aplicar aqui nessa região, eu vou continuar a aplicação aqui. Finalizamos a aplicação aqui nessa área, agora eu já vou vir com o ultrassom. Qual vai ser a intensidade que você vai programar no ultrassom? Você vai colocar ele numa intensidade, numa dose de 1,5 watts por centímetro quadrado, tá? Esse na primeira sessão.
Na segunda sessão é interessante você colocar uma dose mais alta, caso você vá utilizar a hidrolipo. Mas, por exemplo, nesse perfil de paciente aqui, ó, que tem uma flacidez tissular, eu não orientaria na segunda visita dela utilizar a hidrolipo. Você poderia fazer um protocolo com seu ultrassom sem a hidrolipo e você ir mesclando isso. Tá pegando a sacada? Tá pegando a sacada? E olha só, eu sempre te ensino isso de uma maneira bem descomplicada no Lipoparme, tá? O Lipoparme é isso, eu vou te ensinar a trabalhar com o que você tem, com os recursos que você tem. Esse é o poder do Lipoparme. Eu te ensino de uma maneira descomplicada a utilizar da melhor forma os recursos que você tem. Te ensinando a modular, te ensinando a trabalhar, seja qual for o equipamento que você tenha. No Lipoparme, você vai encontrar. Então, não é um protocolo pronto. Eu te ensino a montar o seu próprio protocolo. Tem coisa melhor? Você se diferencia, você se torna um profissional que trabalha com protocolo individualizado, entendendo dos recursos, entendendo da avaliação, entendendo de exames de sangue. Você se torna um profissional que eu falo que completo para o próximo passo da harmonização corporal. Então, agora eu vou passar o ultrassom nessa dose de 1,5. E quanto tempo nós vamos fazer de ultrassom? De 3 a 4 minutos por era. Era é o tamanho do cabeçote. Então eu vou fazer 3 minutos aqui, 3, 3, 3 minutos. Apertei Start, comecei o procedimento e esse vai ser o movimento que você vai fazer. 3 minutos nessa região, 3 nessa. Se você tiver um ultrassom com uma era maior, isso facilita porque você já vai trabalhar uma região maior em menos tempo. Não apliquei de cá ainda, porque justamente eu não vou fazer agora. Eu vou trabalhar essa região, depois eu faço essa. Sabe o que é o interessante de você trabalhar com protocolo individualizado? Quando você internaliza isso na sua mente, né, e esse é o papel do Lipoparme, porque qualquer tipo de paciente que chega para você, paciente com sobrepeso, paciente com gordura localizada, paciente com gordura e flacidez, paciente com hipotonia da musculatura do abdômen, paciente que tenha uma aparência celulítica, celulite que é diferente, chega qualquer tipo de paciente para você, você consegue pensar e elaborar um plano de tratamento para ele. Fase 1, fase 2, lembra da fase 1 que eu falei com você, que é aquela fase de preparação? Ela entra numa fase de ação sistêmica, na verdade. Então tem técnicas como eletroestimulação, a criolipólise, que pode entrar nessa fase 1. Inclusive no Lipoparme você também vê sobre criolipólise, você também vê sobre ultrassom de modo separado, radiofrequência, eletrolipólise. Ricardo, eu preciso ter tudo isso? Não, você não precisa ter tudo isso. A grande sacada, né, e eu gosto de reforçar isso, porque às vezes o profissional de estética, o meio comercial, ele fala para você o seguinte, você tem que ficar tendo tal equipamento para você gerar resultado. E não é assim que funciona, tá? Igual aqui, ó. Eu estou utilizando um ultrassom de alta frequência, olha só, ultrassom de alta frequência para fazer hidrolipo. E muita gente, eu já ouvi falar que esse ultrassom não funciona para gordura. Não funciona porque não sabe trabalhar. Se você souber trabalhar com o recurso que você tem, dá para ter resultados incríveis. Incríveis mesmo. Vou te mostrar mais uma foto aqui, ó. Chegar para o ladinho, a foto vai vir aqui agora, ó. Olha essa foto aqui desse paciente, também de uma das alunas do Lipoparme, utilizando um ultrassom simples, mas porque entendeu o quê? O caminho. Entenda o caminho, que ninguém te segura. Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Vamos imaginar o seguinte, eu estou saindo aqui do meu consultório agora e preciso ir para o aeroporto. E vamos imaginar que nesse caminho que eu preciso ir para o aeroporto, tem uma rota, né? Eu tenho ali uma rota, eu sei de um caminho, mas só que nesse caminho aconteceu algum acidente que fechou aquela avenida, que fechou ali aquele percurso. Se eu não tiver um GPS e eu não conhecer o lugar, eu vou ficar perdido, eu não vou saber o que fazer, para onde que eu vou. Então, se eu tenho um GPS, o GPS ele vai me dar o quê? Uma nova rota. Então aconteceu, interrompeu o percurso, mas eu tenho uma nova rota agora, ele me deu um desvio. E o Lipoparme é isso, esse GPS interno. Chegou um paciente, às vezes você pensou em um programa de tratamento, mas não está dando certo, você pensou em algo não está dando certo. Quando você tem esse GPS interno, você cria uma nova rota de tratamento, utilizando aquilo que você tem. Então essa é a principal sacada do Lipoparme.
Você internalizar isso. Por isso eu falo que é muito mais fácil do que você ficar dependente de protocolo pronto. Porque protocolo pronto, você fica dependendo do quê? Da empresa. Aí você fica no treinamento da empresa. Aí você fica ali sem saber o que está acontecendo. Por que não está tendo resultado? Seu paciente enchendo da sua cabeça, te enchendo o saco. Né? Então, assim, falando um monte, falando mal de você, não renovando com você. Isso é muito mais difícil. Então, internalize esse GPS. Você viu aqui todos esses dias justamente isso. Estamos fazendo aqui, ó, já mudei a região, vim para essa região um pouco mais abaixo, mantive aqui os 3 minutos. E agora eu vou trabalhando toda a região. Eu lembro de uma história, eu acho que eu não cheguei a compartilhar essa história com você que está aqui. Aconteceu comigo uma vez, uma paciente, ela veio fazer uma avaliação e olha, era um caso tão complexo, lá no início meu, tá? Lá no início. Era um caso tão complexo. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei torcendo para ela não fechar o tratamento, porque eu não sabia o que eu iria fazer. E o Lipoparm, quando eu tive a visão do protocolo individualizado, né, quando eu mudei quando eu tive essa mudança, né, essa virada de chave, o que eu fiz? Foi justamente isso que destravou, porque aí eu consegui entender o caminho que eu precisava. Então, se eu tivesse tido essa ideia, né, se eu tivesse tido essa mentalidade, esse conhecimento lá atrás, teria sido muito mais fácil para mim. Porque eu não teria perdido essa paciente, porque eu acabei perdendo essa cliente porque eu não sabia o que eu iria fazer nela. E eu não fiz nem questão dela fechar o tratamento, o tanto que eu tinha dificuldade em saber o que eu estava fazendo. Então, olha a importância de você entender daquilo que você faz, para você não fazer igual eu fiz lá atrás. Né? Deixar de faturar, de ter um faturamento, porque não sabia o que iria fazer. Isso é muito ruim mesmo, porque dá aquela sensação de frustração. Não é só uma questão de faturamento, porque nem tudo é só dinheiro. Né? Não é só dinheiro. Dinheiro é uma consequência de um bom trabalho que você faz. Mas nós, profissionais de estética, a gente sentir essa sensação de frustração, isso é muito ruim. Você não saber o que fazer, você ficar paralisado diante de um paciente, isso é uma sensação assim que só quem já passou sabe explicar. Estamos finalizando a aplicação aqui deste lado e agora nós vamos para o outro lado na nossa paciente. Finalizamos aqui o procedimento. É normal ficar uma vermelhidão. Nós utilizamos uma dose de 1,5 watts por centímetro quadrado, tá? Nessa sessão, lembrando que nas outras sessões pode alterar essa dose. Então, eu gosto sempre de passar todos esses detalhes para você do protocolo individualizado. E para a gente finalizar todo esse procedimento aqui, na verdade, eu preciso voltar com você nos slides, porque eu preciso te passar uma sacada muito importante. Que prática show você acabou de ter, né? Se você for analisar essa semana, nós tivemos muitas sacadas mesmo, sacadas que eu trouxe para você de vivência prática, comercial também, porque eu gosto muito, sabe, de trazer isso para os meus alunos. Não é só técnica. Técnica você encontra em muitos lugares. Técnica você encontra em qualquer lugar, na verdade. Num treinamento, em um equipamento que você vai comprar, você faz um treinamento ali do equipamento. Isso é técnica, mas o que eu trago para você é muito mais do que isso. Muito mais do que técnica. Sabe uma coisa que eu aprendi muito? Eu falei com você aqui um pouquinho antes, né, da gente entrar na prática sobre mercado, né, sobre criar estratégias. Eu aprendi a não terceirizar a culpa. Antes, eu te contei isso na minha aula 1, antes de entender mais sobre o protocolo individualizado, eu terceirizava a culpa. Ah, não tinha cliente, é por conta do mercado. Ah, não tinha resultado, era por conta do equipamento que eu estava utilizando. Eu sempre terceirizava a culpa, sempre terceirizava. Ah, eu não estou tendo resultado porque o cliente não me ajuda. Corporal é difícil demais. Ah, o cliente não me... Ah, o não sei o que aconteceu. Ah, é culpa disso. Eu terceirizava a culpa. Até que eu peguei e falei assim, peraí, quem é o profissional? Eu. Quem formou em estética, em fisioterapia, em farmácia, em biomedicina e escolheu ir para estética? Eu. Quem atende o paciente? Eu. Quem comprou o equipamento? Eu. Quem programa o equipamento? Eu. Quem que aperta o botão no equipamento? Eu. Por que eu estou terceirizando a culpa?
Falei, bora fazer as coisas acontecer. Bora fazer as coisas acontecer. Mas foi uma decisão. Então eu falo assim, que quem decide sou eu. Quem decide é você. Vamos ficar sempre terceirizando a culpa, governo, não sei o quê, política, pererê, ou vamos assumir a nossa responsabilidade e fazer as coisas acontecerem. Eu acredito muito em intensidade também. Intensidade, ela determina muita coisa. Exemplo, olha só, essa questão de intensidade. Você pode aprender inglês estudando 1 hora por dia, mas você vai demorar o quê? Uns 500 anos para você ser fluente, para você falar bem. Mas se você for lá para os Estados Unidos e fazer uma imersão ali, intensidade, em 6 meses você está falando inglês. Então tudo é a intensidade. Tudo é uma questão de decisão. Você tem sido intenso naquilo que você faz? Você tem colocado essa intensidade naquilo que você faz? Ou a gente tem terceirizado a culpa? E isso lá atrás fez todo o sentido para mim. Por isso eu falo muito para os alunos no Lipoparme, vamos ser intensos, vamos mudar o ambiente. Venha comigo, vamos participar das mentorias que nós temos, vamos criar esse movimento, vamos trazer inovação para a nossa clínica. Nós estamos aí, chegando no final do ano, o último curso do Lipoparme do ano, o último. Vamos aproveitar as oportunidades, vamos trazer inovação, vamos nos movimentar. Vamos colocar, estou trazendo uma técnica nova, vamos trazer esse movimento, vamos fazer ações de marketing, vamos fazer um movimento, vamos trazer protocolos novos, vamos avaliar melhor o nosso paciente. Traga esse movimento, seja intenso, decida e crie isso, esse senso, vamos dizer assim, né, essa energia que você cria traz resultados diferentes. Se eu estou em um momento que eu estou com resultados assim, crie esse movimento dentro de você. Primeiro, precisa ser em você, para depois você trazer isso para a clínica, para os pacientes, para o restante. E foi isso lá atrás, gente, que mudou a minha história. Intensidade, decisão. E eu falei que eu iria falar com você sobre suplementação, né? Então vamos lá. A suplementação é um ponto muito importante que ajuda muito nos nossos protocolos. E eu tinha uma dificuldade muito grande na hora de suplementar. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Eu não sou farmacêutico. O farmacêutico, ele conhece mais de suplementos e assim por diante. Então, lá atrás eu tinha muita dificuldade. Eu ia prescrever uma suplementação, ia passar para o meu paciente, para ele ir na farmácia, manipular, porque ajuda muito. Exemplo, uma L-carnitina, uma taurina, um morosil, são ativos que nos ajudam muito, só porque eu tinha toda essa dificuldade. Dificuldade mesmo, porque o paciente não fazia. Se você atende aí também e você passa às vezes um suplemento para o seu paciente, né, uma prescrição ali, um fitoterápico, um nutracêutico, às vezes você sente essa dificuldade. Você passa para ele a receita, ele vai lá fazer? Não vai nada. O paciente às vezes é preguiçoso. E como eu terceirizava a culpa e hoje eu não terceirizo mais, o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso mudar isso. E quando no Lipoparme, né, os alunos também tinham essa dificuldade na hora de suplementar, o que nós fizemos? Nós criamos uma linha de suplementos, nós criamos uma linha de suplementos que os alunos hoje, eles podem ter dentro da clínica para eles passarem para os pacientes. Então, geralmente, eu ensino os alunos, lá no passo 5 a gente fala sobre as estratégias que você pode ter, né, de vendas e tudo, ele já coloca esse kit de suplementos dentro do tratamento. Então aqui tem termogênico, aqui tem Sleep Parm, que é um complexo de ativos, minerais e vitaminas que ajuda na questão do sono. O sono influencia no sobrepeso também, na compulsão alimentar. Lembra lá da nossa paciente número 1, a Tatiana, que tinha alterações no sono e que levava também esse aspecto de sobrepeso e ela tinha uma compulsão alimentar? Então assim, o que nós fizemos? Isso daqui para facilitar, porque eu tinha essa dificuldade lá atrás e eu falei, meus alunos também têm essa dificuldade, então vamos facilitar isso? E hoje, no Lipoparme, além de trazer uma sensação de valor muito grande, pensa aqui comigo, o seu paciente chegou na sua clínica, vai fazer uma consulta com você, você monta um protocolo individualizado para ele. Você falou essa sensação deixou essa sensação de individualizado, ele sai dali totalmente encantado e ainda você já oferece para ele, fala assim,
no nosso programa individualizado aqui na clínica, que é o Lipoparme, porque a partir do momento que você entra no Lipoparme, você pode utilizar o nome, você pode utilizar fotos nossas de antes e depois, as fotos que a gente disponibiliza, a gente faz ações de marketing também te ajudando a ter ideias de marketing, de posicionamento. E aí você faz o quê? Você já entrega para o paciente isso, fala, olha, no nosso programa de tratamento você tem uma linha, você recebe esse kit de suplementos aqui também, já vai ficar com você. Olha a autoridade e o valor que isso traz. Tá pegando isso? Não deixe passar isso daqui, ó. Não deixe passar isso daqui. Olha só, olha a sensação de autoridade. Você montou um plano de tratamento. Vamos imaginar, a Joana veio aqui. Joana, estou montando um plano de tratamento aqui para você. Você vai fazer assim, 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 fase 1, fase 2. E Joana, esse aqui é o nosso kit que você vai levar com você. Isso daqui faz parte do seu tratamento. Que sensação de valor. Você acha que ela vai ir atrás de uma outra pessoa para fazer orçamento? Nada, ela já vai fechar com você, porque ela não vai deixar essa oportunidade passar. E aí você utiliza um gatilho também de escassez, eu te ensino isso. Caramba, você se torna totalmente diferente dos demais. É isso que eu entrego para você em todos esses passos aqui. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Lipoparme é um curso que eu preocupo não só em passar para você técnica, igual muitos cursos que eu vejo por aí. Radiofrequência, faz assim, 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 ultrassom, faz assim, assim, assim. Você vai ter isso? Lógico, porque ela é importante. Mas eu preocupo desde o início, o paciente chegou, você viu ali uma fisiologia descomplicada, passo 2, avaliou esse paciente, passo 3, domina os recursos que você tem, passo 4, montou o protocolo e passo 5, antes de eu mostrar uns resultados aqui para você, passo 5, estratégia de marketing e venda. Caramba, completo, completo. Aqui você se torna um profissional com os 4 pilares. Os 4 pilares. Segurança naquilo que você faz. Resultado, porque você aprende a dominar os recursos que você tem. Você se torna um profissional reconhecido e começa a ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência. O dinheiro ele é bem-vindo, ele é uma consequência de tudo que você faz. Você trabalha para ganhar dinheiro também, óbvio. Então você se torna tudo isso. E olha esse resultado aqui, deixa eu falar com vocês sobre isso. Olha isso aqui, gente. Isso daqui é um paciente da SIDA, uma aluna do Lipoparme. Ela utilizou fase 1, fase 2, fase sistêmica e fase local. Um paciente que, olha só para vocês verem, tinha muita gordura visceral. Muita gordura visceral. É muito comum em homens, né, chegar pra gente assim. Olha essa foto lateral do paciente. Sempre o Lipoparme vai ser uma média entre 6 a 8 sessões. Aí depende muito do seu paciente e do padrão de gordura que ele apresenta. Igual, por exemplo, nesse caso aqui. Nesse caso aqui vai ser um pouco mais, vai ser em média de um tratamento de 2 meses. Dependendo aí dos recursos que você tem e do que você vai fazer, tá? Olha esse outro resultado aqui de uma outra aluna também. Olha essa região lateral. Olha isso, gente, que fantástico. Tá? Então, melhorou toda essa relação cintura. Ah, Ricardo, vão ter alguns pacientes que eu não consigo, às vezes, entregar um resultado? Vai ter uma dificuldade, na verdade, de entregar resultado. Sabe o que você faz nesse caso? Se você é aluna Lipoparme, você vai mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp. Você tem um número exclusivo. Entrou no Lipoparme, você tem um número exclusivo. Só isso já valeria o Lipoparme inteiro, tá? Você ter acesso a isso. Já valeria o Lipoparme inteiro. Porque se eu tivesse alguém lá atrás que me ajudasse em casos clínicos, meu Deus, que facilidade para mim, que facilidade. Chegou lá a paciente que eu mandei ela embora porque eu não sabia o que fazer com ela. Lembra dessa história que eu te contei? Chegou a paciente, eu não sabia o que fazer com ela. Eu fiquei ali tremendo por dentro e torcendo para ela ir embora. Se eu tivesse alguém para que eu pudesse mandar uma mensagem, uma equipe de professores para que eu pudesse mandar uma mensagem naquele momento e pedir uma ajuda, eu teria perdido essa venda? Eu teria perdido essa paciente? De jeito nenhum, eu não teria perdido essa paciente. Eu não teria perdido essa paciente. Eu teria transmitido uma sensação muito mais de confiança. Por quê? Eu saberia que eu poderia pegar essa paciente, iria pegar todas as informações e depois ia mandar lá no WhatsApp. Olha, equipe, professor, eu tô com uma dificuldade assim, 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 assim. Tem uma paciente assim, assim, assim. Vou te mandar a foto aí. Eu vou mandar a foto aí para você.
ela tá assim, 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 alimenta assim, 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 olha essa gordura dela, não faz atividade, eu tenho esse recurso. O que que eu faço? O que que eu pensei em fazer isso, isso e isso. Será que tá certo? Quem proporciona isso? Lipoparme. Se eu tivesse o Lipoparme, se eu tivesse tido o Ricardo lá atrás para me poder fazer isso, eu não tinha perdido essa cliente. Tá? Isso aqui que eu acabei de fazer com você aqui, os nossos alunos fazem. Eles mandam para a gente uma mensagem, tem um número específico aqui, ó, que eles recebem. Vou mostrar aqui para vocês. Só não vou mostrar o número, tá? Porque é exclusivo dos alunos, brincadeira. Mas tem um número, inclusive tá aqui, ó, algumas mensagens de alguns alunos, tal, de, ó, passou isso, isso e isso, ó, não sei se pega aí, mas é bom nem pegar muito assim, mas só para vocês verem, ó. Então, passou isso, isso e isso, o que que a gente faz? Né? Então, tem o áudio da aluna, ó. Oi, professor, bom dia. Muito obrigada por responder. Estou muito, muito, muito feliz, viu? Essa minha paciente realmente é um caso muito complexo. E o médico Aí era um caso complexo, né? O médico passou um medicamento e tal. Aí eu orientei toda essa aluna. E é isso que a gente faz, é no Lipoparme. Então você não perde paciente por não saber o que fazer. A gente vai arrumar uma forma, mesmo nos casos mais difíceis, a gente orienta os nossos alunos, tá? E a gente faz muito isso. Olha essa daqui. Olha isso. Olha isso. Tá? Olha isso daqui. Então, assim, alguns casos bem complexos, ó. Isso aqui mesmo é um caso bem complexo, muito complexo, uma flacidez muito intensa. E a gente deu toda a orientação ali, ó. Ó. Filhotinha, tudo bem? Vamos lá, ó. É sempre importante você montar um plano. Aí, então, assim, eu trago toda essa visão para os meus alunos. Eu mesmo respondo, nós temos a equipe de professores. Isso é fantástico, fantástico. E aí, por isso nós temos esses resultados. Por isso os alunos entregam esses resultados. Olha esse outro resultado aqui também. Que show, que show. Resultado show. Olha esse, região de costas. Tá vendo? Sempre uma média de 6 a 8 visitas. E o passo 4 que eu acabei de falar com você, que é esses de protocolos, você vai gerar o quê? Resultado em todo cliente que aparecer no seu espaço. Justamente porque você entende o passo a passo, mesmo que alguns casos sejam o quê? Mais difíceis. E aí nós entramos no passo 5, que eu já havia comentado com você aqui também, e a gente fecha esses 5 passos desse mapa do sucesso que é o Lipoparme. Tá? O Lipoparme é esse mapa, um passo a passo. O passo 5 ele é um passo de estratégia de marketing e de vendas. Você vai ter mentorias comigo e com a minha equipe de marketing. Tá? Nós temos uma equipe de marketing que fala muito de estratégia, de inovação. Então, nós vamos ter algumas mentorias que acontecem comigo e com a equipe. Script de primeiro contato, posicionamento no Instagram, ações promocionais que vendem. Então, nós te ensinamos a como fazer essas ações promocionais. Que tipo de promoção é essa? Promoção intencional. A gente fala muito disso. O que é uma promoção intencional? Qual é o sentido, qual que é a intenção daquela promoção? Às vezes ser uma isca, trazer o cliente aqui para sua mesa de avaliação, chegou aqui, você vai vender o Lipoparme, você não vai vender aquela promoção que foi passada, você vai utilizar as estratégias, você vai fazer ações físicas, parcerias em alguns locais, eu te dou essas sacadas, a equipe também, eu tenho uma equipe maravilhosa de marketing, de tráfego pago, mas nem sempre a gente vai utilizar o tráfego pago, a gente usa o tráfego orgânico também, né? A questão orgânica. Então são várias sacadas que você vai ter, porque não é só técnica. Você pode dominar a técnica, mas se você não souber vender, o que adianta? Se você não tiver cliente, o que adianta? Por isso nós vamos te dar também essa estratégia. Por isso o Lipoparme são esses 5 passos completos, para que você se torne uma profissional segura, uma profissional que tenha resultado, que seja reconhecida e que ganhe dinheiro. Essa é a minha missão. Se você conseguiu isso, pronto, fechou. Tá, ó. Ótimo. E para a gente fechar aqui, ó, essa questão do mapa do sucesso, você fazendo o passo 1 e o passo 2, você tem segurança e conhecimento. Isso é fundamental. Passo 3 e passo 4, resultado e reconhecimento. E o passo 5, agenda cheia, dinheiro. Aí fecha o ciclo desse mapa do sucesso
Lipoparme. Só porque não fica só por aí, não fica só aí. O que você tem também no curso que eu falo que são módulos extras? Então, além de todos esses passos que você tem os módulos extras. Você tem ali um módulo de estética íntima, que também está em alta, tá? Então, eu te ensino a trabalhar hidrolipo em monte pubiano, radiofrequência em grandes lábios, em lábios externos e lábios internos, carboxterapia em monte pubiano combinada com a hidrolipo, também você vê ali, tem uma aula específica disso, só de estética íntima relacionada à redução de gordura e flacidez tissular. Tem uma aula de ozonioterapia também, porque é uma das possibilidades que você pode ter dentro do curso. E tem um módulo completíssimo de finanças com o consultor financeiro Bruno Assis, que é CEO de uma empresa de consultoria que ajuda muitos profissionais de estética e ele te ensina ali precificação, gestão de crise, gestão financeira. Então, como que você vai precificar o Lipoparme? Quais são os critérios para você colocar um preço correto e não ficar cobrando de acordo com o concorrente? Deixa eu contar uma história para vocês. Teve uma aluna nossa aqui que ela fez essa estrutura de precificação que a gente ensinou ela fez para limpeza de pele. Sabe quanto ela estava ganhando em cada limpeza de pele da clínica dela? Menos R$13. Ela achava que ela estava ganhando muito e fazia muito marketing da limpeza de pele, mas ela estava perdendo dinheiro a cada limpeza de pele que ela vendia, porque ela utilizou a estrutura de precificação para isso. Agora imagina você, quanto às vezes você pode estar perdendo dinheiro por precificar de acordo com a concorrência e não saber realmente a estrutura de precificação. Nesse módulo você aprende isso. É um módulo extra que eu trouxe porque eu acredito muito nesse movimento que eu gero na estética, que não é só técnica. Eu não quero só te vender um curso, eu quero que você tenha resultado. Eu não quero que você aprenda só uma radiofrequência, mas eu quero que você aprenda a vender essa radiofrequência e ganhar dinheiro nessa sessão que você fizer e gerar resultado. Porque não é só vender uma técnica. Só vender uma técnica, você às vezes já faz isso. Você aprende lá na graduação. Na graduação você aprende sobre radiofrequência. Numa pós-graduação você aprende sobre ultrassom, o superficial. Mas o superficial não te leva para o próximo nível. O superficial te trouxe até aqui. O superficial não te leva para um nível de referência em harmonização corporal. E é isso que eu quero que você se torne. Esse é meu objetivo. Se for para te vender só um curso, isso para mim não vale de nada, não vale de nada. Eu não quero isso. Eu quero realmente que você se torne uma referência em harmonização corporal. Então eu vou fazer de tudo, vou proporcionar de tudo para que você se torne essa referência. Esse é o Ricardo Ávila, esse é meu papel, esses são os mais de 5.000 alunos que eu tenho hoje no Lipoparme e que eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de, assim como eu lá no início, eu tive ali essa virada de chave, eu quero que você tenha também essa virada de chave. Mas isso eu não posso fazer por você, né? Eu falo que só você pode decidir por você, de realmente ir para o próximo passo. E aí o que eu já falei com você, né, em relação do suporte, olha só, a gente tem aulas de apoio, a gente tem suporte individual pelo WhatsApp, te mostrei aqui como que funciona. Tá? E a gente tem, eu falo assim, que é é o meu xodózinho no Lipoparme, sabe? Meu xodó? Meu xodó é o suporte. Porque eu falo assim, tô cansado de ouvir de alunos, porque prometem demais em questão de suporte, depois de um tempo não dá nem moral, porque o suporte é só em grupo, que não sei o quê. Não tem nada de suporte em grupo. Não é em grupo o meu suporte, ele é individualizado. Porque ele é de verdade, não é aqueles negócios que mandando mensagem em grupo lá, um responde o outro errado, e vira que as brigas em grupo, fofoca, que as brigaiadas, que não sei o quê, manda, aconteceu isso. Não, é suporte individualizado, tá? Eu sou chatíssimo com suporte, chatíssimo. E aí tem um bônus para os primeiros que entrarem no curso. Pegue essa, não deixe esse negócio passar aqui não, ó. Volta aqui, olha aqui para mim, Mas olha aqui para mim, mas coloca esse negócio aqui do meu lado aqui, ó, esse slide aqui do meu lado. Coloca o slide aqui do meu lado, mas foca aqui em mim, você. Os primeiros que entrarem, os 10 primeiros que entrarem na minha formação no curso, vão ganhar um kit físico Lipoparme. Se prepare porque é uma coisa muito boa esse kit físico, tá? Não vou contar para você não. Só entre ali os 10 primeiros, ok? Os 10 primeiros que entrarem. Os 20 primeiros que entrarem
vão ganhar um ingresso para o meu curso presencial de Hidrocrio 360 em São Paulo. Mas esse é só para os 20 primeiros mesmo. Os 20 primeiros vão ganhar um ingresso para o meu curso presencial de Hidrocrio, que é exclusivo para os alunos do Lipoparme, esse presencial. Tá? Só faz esse quem fez o Lipoparme. Não tem como você comprar por fora, você nunca fez o Lipoparme, nunca foi aluno meu, não tem como fazer isso, não tem como ir para esse presencial. Só vai quem foi aluno do Lipoparme. E você vai ganhar esse ingresso, os 20 primeiros. Os 20 primeiros, ok? E também quem comprar no primeiro dia ganha um sorteio de um equipamento. Ganha um sorteio não, né? Vai participar de um sorteio de um equipamento, que é um ultrassom, tá? Te contei. Um ultrassom, você vai participar desse sorteio se comprar no primeiro dia. E quem comprar nas primeiras 24 horas o curso do tio aqui, o Lipoparme, vai ganhar formação em hidrolipoclasia. Ricardo, mas no curso não tem um módulo de hidrolipo? Tem um módulo de hidrolipo, sim, tem um módulo. Mas para que você já vai assim, ó, ganhando dinheiro mais rápido, a gente libera a formação de hidrolipoclasia, que é um outro curso fantástico que eu tenho, né, aprofundado em hidrolipo, em monte pubiano, em culote, em flanco, com agulha, com cânula. Então você é um curso bem detalhado de hidrolipo e você ganha esse curso, tá? Só esse curso, ele tem um valor de 700, Marcos, 700 o curso? 797 o curso de hidrolipo, não é? 797. Então, só esse curso, só o curso de hidrolipo, ele é 797. Você ganha ele se você comprar nas primeiras 24 horas, tá? Então, revisando aqui com você. Kit físico Lipoparme para os 10 primeiros. Os 20 primeiros ganham ingresso para o curso presencial meu, de Hidrocrio. Quem comprar no primeiro dia ganha um sorteio de um equipamento e quem comprar nas primeiras 24 horas a formação em hidrolipoclasia, que é essa formação aqui, ó, que é um curso bônus. Você já vai aprender ali algumas técnicas, alguns pontos importantes para gerar resultados mais rápidos. Ele é um curso, uma formação bem mais, vamos dizer assim, mais rápida, então você já consegue replicar isso muito rápido, tá? Só para os que comprarem nas primeiras 24 horas. Aí você me pergunta assim, Ricardo, mas quanto que vai custar esse curso? Vamos lembrar aqui. Lipoparme, ele tem o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5. Meu objetivo é que você tenha segurança e conhecimento ali no passo 1 e no passo 2, onde você vai ter avaliação, fisiologia. Passo 3, passo 4, resultado e reconhecimento. Passo 5, agenda cheia. Esse é o meu objetivo, tá? Então, o Lipoparme é a formação. Aí pense comigo assim, é como se fosse uma graduação. O Lipoparme, ele é a graduação. E aí nós temos o bônus, que é a formação em hidrolipoclasia, que seria um curso de extensão, vamos dizer assim, para ficar mais fácil aí na sua mente, tá? Então, tudo isso, Ricardo, lembrando que o hidrolipo é um bônus, e nós temos os módulos extras também do Lipoparme, mas eu quero que você entenda que só o passo a passo que você vai ter aqui no curso, mais esse suporte individualizado que nós damos durante um ano, só isso já valeria muito mais do que R$5.000. Isso é fato, isso é fato. Até porque tem cursos hoje no mercado que não entrega nem a metade do que eu estou te entregando aqui. Isso eu falo tranquilamente, que não entrega nem a metade do que eu estou te entregando e custa muito mais do que isso ou dentro dessa margem de R$5.000. Tá? Então o Lipoparme poderia estar custando muito mais do que R$5.000. Mas não se preocupe aqui contigo que tem algo especial para você, tá? Algo especial que a gente vai liberar aí. Mas antes disso, quero que você entenda o seguinte. No Lipoparme você tem uma tripla certificação. Como assim, Ricardo? Você tem a certificação do Lipoparme, você tem a certificação de eletroterapia, porque o curso aborda muita eletroterapia, né? Ali no passo 3 e no passo 4 você vê sobre eletroterapia. Então você ganha essa certificação de eletroterapia também. E além da certificação do curso bônus de hidrolipoclasia. Então são 3 certificações que você recebe fazendo a formação, tá? Do Lipoparme em si é a certificação do Lipoparme e de eletroterapia. E o bônus aí da formação em hidrolipo para os primeiros que comprarem, né, nas primeiras 24 horas, aí você ganha também a certificação em hidrolipoclasia.
ok? Ricardo, mas para quais profissionais, para quais tipos de profissionais é o curso? É para você esteticista, para você técnico em estética, né? O esteticista graduado em estética, o técnico em estética, o farmacêutico, o biomédico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o biólogo, todos esses que, pelos seus conselhos, podem atuar dentro da estética. E no caso do esteticista, do graduado em estética e o técnico em estética, que é resguardado por lei a sua atuação, porque é um profissional de estética resguardado por lei. Então, todos esses podem entrar na minha formação, tá? Então, resumindo, você vai ter acesso ao Lipoparme, você vai ter acesso aos módulos extras, você vai ter acesso, se você entrar nas primeiras 24 horas, à formação em hidrolipoclasia. Você sendo os 20 primeiros, você vai ter acesso ao meu curso, né, ganhar o ingresso do meu curso presencial de Hidrocrio 360. E se você for os 10 primeiros, você vai ter ainda o kit físico. Tudo isso por 12 vezes de R$ 175,08. 12 vezes de R$ 175,08. Pense comigo aqui. Ricardo, só esse valor de 175, vamos imaginar aqui, 175 por mês, durante um ano. Ricardo, eu pagaria um funcionário por R$ 175 por mês? Não. Mas por que tem a ver funcionário com isso? Você vai ter todo o nosso suporte ali durante esse um ano. Que pessoa que você pagaria por 175 por mês para te dar um suporte da forma como que eu te falei ali que a gente faz? Quem que você pagaria por esse valor? Às vezes você sai hoje para fazer qualquer coisa, qualquer saída hoje, qualquer comprinha que você vem com uma sacola é R$ 175. Qualquer coisa que você vai fazer hoje é R$ 175. E lembra que isso aqui é um investimento que você está fazendo em você. Ricardo, mas está muito difícil para mim hoje no mercado. Eu ouço muito isso, tá? Eu ouço muito isso. Está muito difícil. Sim, está difícil porque às vezes falta estratégia. Lembra da questão que eu te falei? Mude o ambiente. Mude o ambiente. Mude de ambiente. Conheça novas pessoas, novas ideias, novas oportunidades. Tenha um mentor do seu lado. O que eu quero que você tenha é o quê? Justamente essa ideia que você vai ter um mentor do seu lado, e realmente vai ter, e você vai estar em um novo ambiente que vai te trazer novas oportunidades, estratégias de marketing, de vendas, para você vender mais. Se está ruim, se você não fizer nada, só vai piorar. Entenda isso. Se você comprou um equipamento agora, aí que você precisa investir em conhecimento. Porque equipamento não pode ser gasto, ele precisa ser um investimento. Mas se você não souber modular bem esse equipamento, você não vai conseguir os resultados que você precisa. Se você está investindo no seu espaço agora, você precisa investir no Lipoparme. O Lipoparme vai ser um diferencial para você. Quando você entra no curso, você tem um compilado de ideias, né? Você muda o ambiente e isso vai te ajudar muito na sua clínica. Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia. Você que está entrando no mercado agora, você precisa chegar já inovando. O mercado ele é um mercado, como eu disse, que está com muitos profissionais na área. E quanto mais inovação você traz, mais diferente você se torna. Entenda isso. Então, o Lipoparme ele é um investimento que você está fazendo em você. É um investimento que você está fazendo na sua carreira e lembrando que essa é a última turma desse ano. Essa é a última turma do ano. Então aproveite, porque nós estamos próximo aí do verão. As pessoas começam a preparar para o verão agora. Então você entrando nessa turma, dá tempo de você assistir o curso, você colocar isso em prática e você já começar a vender agora em outubro, novembro, dezembro, que são meses em alta na sua clínica. Então, não deixe isso passar. Não deixe essa oportunidade passar. Pegue isso aqui, ó. Você trazendo essa inovação agora, nesse mês agora você já consegue assistir o curso, tá? Você já consegue assistir o curso tranquilamente, você já consegue tirar as suas dúvidas, você já vai ter um suporte nosso, você já vai ter o suporte, e aí você já começa a aplicar isso agora em outubro. Em outubro, novembro e dezembro,
são meses em alta da estética corporal. Eu te garanto que no primeiro mês você já tem todo esse retorno total do curso. Tá? Se você fizer tudo certinho, da forma com que eu estou te falando aqui, estudar e começar a aplicar isso, já trazer essa inovação para a sua clínica, eu te garanto, isso é fato. Isso é fato. Olha só para você ver aqui, esse depoimento aqui da Milene. Vou buscar o número da Milene aqui. A Milene falou assim, ó, eu entregava resultados. Ela já era uma profissional que entregava resultados. Olha que sacada. Mas o curso mudou minha vida. Estou com a agenda lotada e em uma semana já fechei 6 pacotes do Lipoparme de R$ 1.500. Ela fez alguns programas de tratamento a R$ 1.500, conseguiu encaixar isso no valor dentro do que ela trabalhava, tá? Então ela aumentou essa percepção de valor porque ela já trabalhava, mas assim, ela tinha uma dificuldade de cobrar ali na região dela, mas ela conseguiu elevar isso e fechou 6 pacotes. Deixa eu ver aqui, estou com a agenda em uma semana, já fechei 6 pacotes, caramba, uma semana. Né? Então, em uma semana ela fechou 6 pacotes. Pagou o curso tranquilamente. Eu já fechei 6 pacotes do Lipoparme de R$ 1.500. Daria... Alguém faz aí para mim rapidinho? 1.500 vezes 6 em uma semana? R$ 9.000. O curso é menos de R$ 2.000, né? Se você for olhar o valor total. 12 vezes de 175. Caramba. Muito bom. E olha só, hoje eu sou referência em 2 dos 4 municípios no quais trabalho devido ao aprendizado que tive contigo. Obrigado. Lari. Tem um outro depoimento aqui, ó. Ontem consegui vender meu primeiro programa de tratamento do Lipoparme. Primeira venda de R$ 1.500. Já pagou quase que praticamente o curso aqui, ó. Com uma venda, tá? Ó, ela fala isso, ó. Já paguei o curso e ainda sobrou um investimento. Fala pro titio. Ela mandou pra gente ir lá no suporte. Caramba. Eu sou muito feliz vendo isso, porque esse é o nosso maior propósito dentro da estética. Esse é o meu maior propósito dentro da estética. Mas, é como eu já disse, não depende de mim. O que eu poderia fazer, eu já fiz aqui nessa semana. O que eu poderia te entregar, eu entreguei aqui durante toda essa semana. Já foi um conteúdo transformador. Lembra que é uma escadinha. Tem conteúdos gratuitos lá no Instagram, tem conteúdos gratuitos no YouTube, um pouco mais denso. Aí você veio aqui para um próximo passo que foi essa semana, essa jornada comigo aqui, do próximo passo do protocolo individualizado. Onde nós fizemos o quê? Onde eu vim aqui com você e aumentei um pouco mais essa consciência sua em relação ao protocolo. Você já entendeu sobre o caminho, você já entendeu o que você precisa fazer, você já entendeu. Você já entendeu. Se você participou de toda essa semana aqui, se você assistiu essa aula, você sabe o que você precisa para chegar no próximo passo da harmonização corporal com referência, sendo referência. Você sabe disso. Você sabe disso. Agora é o próximo passo. Não tem como. Tudo na vida da gente são passos. E para esses passos nós fazemos investimento. A gente precisa investir na gente, para que a gente mude de ambiente. Para que eu mude de ambiente, eu preciso investir em mim. Invista em você. É a melhor coisa que você pode fazer. Parabéns por você ter participado de toda essa semana aqui. E outra, você que quer entrar no Lipoparme, você que já decidiu que o Lipoparme é para você, se você decidiu isso, aqui embaixo você encontra um link do grupo de pré-inscritos. Você vai entrar no grupo de pré-inscritos do Lipoparme e na segunda-feira, às 6 horas da manhã, será liberado um link exclusivo para você, diferente de outros grupos. São mais de 10.000 pessoas inscritas neste evento, que estão nos outros grupos de WhatsApp. Mas, para você que entrar nesse grupo aqui, seleto, você vai receber o link primeiro. Então, você vai ter a oportunidade de entrar aqui, ó, primeiro com esses bônus, tá? De garantir esses bônus dos 10 primeiros, 20 primeiros, o primeiro dia. Então, aproveite, já entre nesse grupo, porque segunda-feira, anote aí na sua agenda, já coloque para despertar. Segunda-feira, às 6 horas da manhã, em ponto, será liberado o link, será enviado o link para você
no WhatsApp, tá? No grupo exclusivo no WhatsApp. E lembrando que é importante eu falar isso aqui com você, ó. Vai ser enviado no grupo do WhatsApp, que você vai entrar aqui, e sempre os nossos números oficiais estão lá no WhatsApp como administradores, tá? Esses são os nossos números oficiais, são os administradores. Então, qualquer número que falar com você, você olha se está como administrador no grupo da jornada, no grupo aqui do próximo passo da harmonização corporal e aqui nesse grupo que você entrar, que é o grupo de pré-inscritos, ok? Então, na segunda-feira vai ser liberado o link para você. Te espero, então, na segunda-feira, no próximo passo, porque agora você vai ser minha filhotinha e meu filhotinho no Lipoparme. Você vai estar mais próximo de mim. Estou muito feliz, já digo, estou muito feliz de ter você, tá? Te espero no Lipoparme e te espero nas mentorias, nas aulas que nós vamos ter ao vivo, que nós temos aulas ao vivo também, além das aulas gravadas do curso, tá? Você vai ter aulas ao vivo comigo também. Te espero lá no Lipoparme. Grande abraço do tio, grande beijo e até segunda-feira, 6 horas da manhã, para você que está aqui, entrou aqui no link. Beijo, tchau. Parabéns por você ter participado.